Um problemão bíblico para resolver. Teologia em 10 minutos. Quando estudamos a Bíblia, precisamos sempre distinguir entre relato histórico e aprovação moral. Nem tudo o que está registrado nas Escrituras reflete a vontade soberana de Deus. Muitas vezes a Bíblia apenas descreve o pecado humano e as suas consequências. Esse princípio é essencial para compreendermos temas difíceis como o incesto. Na aula de hoje vamos analisar 3 pontos centrais. O primeiro, o incesto cometido pelas filhas de Ló teve a aprovação de Deus? Segundo, o casamento entre os filhos de Adão e Eva teve a aprovação divina? Terceiro, se Deus é imutável, como explicar essas situações à luz da teologia cristã conservadora? Primeiro tópico, o incesto das filhas de Ló teve a aprovação de Deus? Na aula anterior falamos do episódio que está registrado e você deve procurar e ler em Gênesis capítulo 19, versos 30 ao 38. Falei que após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló, temendo não encontrar descendência, embebedam o pai e mantêm relações com ele. Ensinamos que é fundamental observar que Deus não ordena esse ato. Segundo ponto, Deus não aprova o ato. Em terceiro lugar, Deus não abençoa o ato. O texto bíblico é descritivo e não prescritivo. O fruto desse pecado foram 2 nações problemáticas. Moabe, pai dos moabitas, e Ben-Ami, pai dos amonitas. Ambos os povos, ao longo da Bíblia Sagrada, eles aparecem frequentemente em oposições ao povo de Israel. Deuteronômio 23, 3 ao 6, por exemplo, Juízes 3, do 12 ao 14, também você pode ler. Isso revela que o ato teve consequências espirituais e históricas negativas, o que reforça que não houve aprovação divina. Além disso, meu irmão e minha irmã, em Levítico 18, 6 e 7, Deus declara proibir relações incestuosas, incluindo entre pai e filha. Embora essa lei tenha sido dada posteriormente, ela revela o caráter soberano e imutável de Deus, que nunca aprovou tal prática. Portanto, o incesto das filhas de Ló foi pecado, ainda que narrado na própria Bíblia Sagrada. Segundo tópico, e o incesto entre os filhos de Adão foi diferente? Deus aprovou? Aqui estamos em uma situação excepcional, meu irmão e minha irmã. E não normativa, hein? De forma nenhuma. Não trouxe uma normalidade para o ato. Em Gênesis 1, 28, Deus ordena, sedem fecundos e multipliquem-se. No início da humanidade, não havia outros seres humanos. Portanto, os filhos e filhas de Adão e Eva precisaram se casar entre si. Mas atenção, necessidade não é o mesmo que aprovação moral permanente. Naquele momento, você pode notar, e você é racional, sabe disso, não havia lei proibitiva revelada. A genética humana ainda não estava corrompida como após as gerações do pecado. O objetivo era o cumprimento direto da ordem criacional de Deus. Note, a Bíblia indica que Adão viveu 930 anos, por exemplo, Gênesis 5:5. O que isso sugere? Que uma constituição humana diferente da atual estava acontecendo. Mais importante ainda, Deus tolerou
mas não estabeleceu isso como um padrão eterno. Quando a humanidade se multiplica e a revelação moral de Deus avança, o incesto passa a ser explicitamente condenado. Terceiro tópico: Deus é imutável. Como explicar isso? A Bíblia afirma claramente: eu, o Senhor, dizia Deus, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Então, como explicar práticas diferentes em tempos diferentes? A resposta está na distinção entre o caráter imutável de Deus e a revelação progressiva da sua vontade. Deus não muda em santidade, em justiça e em pureza moral. O que muda é, note, o estágio da humanidade, o nível da revelação, a responsabilidade espiritual do homem. Jesus explica esse princípio em Mateus 19, 8, quando ali ele fala acerca do divórcio. Note você o que está escrito. Por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu. Ou seja, permissão não é aprovação moral, mas uma tolerância temporária diante de uma realidade específica. Quarto tópico: a posição dos cristãos conservadores, somos nós. A teologia cristã conservadora afirma, e temos parâmetros bíblicos para isso, que Deus não aprovou o incesto como prática moral. Claro que não. O caso dos filhos de Adão foi uma exceção histórica, irrepetível. O caso das filhas de Ló foi um pecado explícito. Essa visão se sustenta em Romanos 1, 18 ao 32. A corrupção moral progressiva da humanidade. Deus os entregou à própria dureza de coração. Levítico 18 também você pode acompanhar. A revelação moral do Deus Todo-Poderoso. Em Romanos 15, versículo 8, esses relatos bíblicos que lá estão escritos, servem como advertência e não como modelo. Doutrinas que afirmam que Deus aprovou o incesto, elas confundem o relato histórico com os mandamentos divinos, o que leva a erros graves, gravíssimos de interpretação e relativização do pecado. Não caia nessa cilada. Vamos concluir tudo isso. A Bíblia não esconde os pecados humanos, note isso, mas também não os normaliza. O fato é que o incesto das filhas de Ló foi pecado, sem aprovação de Deus. O casamento entre os filhos de Adão foi uma necessidade inicial, não um padrão moral eterno. Claro que não. Deus é imutável em sua santidade, claro, mas ele revela a sua soberana vontade de forma progressiva. A mensagem final das Escrituras é absolutamente clara. Deus chama o ser humano da tolerância à santidade, do caos à ordem, do pecado à redenção. Que essa aula nos leve, você e eu, a interpretar a Bíblia com reverência, responsabilidade e fidelidade à verdade revelada. Teologia em 10 minutos.